Olá você, ouvinte da Rádio 107 FM, muito boa tarde. Aqui que vos fala é o William Garcia, sou coordenador de comunicação do maior e melhor centro universitário de Pindamonhangaba, o Unifasc. E hoje nós teremos aqui uma conversa muito interessante, uma conversa séria, urgente, extremamente atual. Falaremos sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um tema que já não cabe mais no silêncio, nem no preconceito, nem naquelas frases prontas que ferem muito mais do que ajudam. E para a gente começar esse papo aqui, vou chamar o co-host desse programa, meu amigo pessoal, o nosso reitor do Centro Universitário Santa Cecília, Eduardo Guiar. Querido, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, William. Boa tarde para você que está sintonizado, conectado, curtindo o melhor da programação, o programa Hora Universidade. Hora Unifasc. Gente, a sua universidade que tem aí aproximadamente 50 anos de tradição no ensino superior e, claro, né, o dobro da idade de qualquer um aí que está ouvindo e de qualquer um nesse estúdio também, porque, né, já dizia o Chaves, o Seu Madruga, né? Como é que é aquela frase? O William sabe bem que é da nossa época, né? Aqueles que... O Thiago, você sabe, né? O Thiago sabe. Vamos pesquisar. Pessoal, ó, valendo horas complementares, quem trazer aqui a chave, a palavra do Chaves, tá? Vai ganhar aí um muito obrigado. Muito bem. Então, né, a juventude nunca morrerá, né? Aqueles que são jovens na mente, a juventude nunca morrerá. Então, me sinto como se tivesse ainda 21 anos de idade. Com certeza, querido. Idade da Raíssa, né, William? Exatamente. Vou filmar ela que ela não tá querendo aparecer hoje. A Raíssa, que tá animada hoje aqui. Semana de prova acabou já? Como é que tá aí? Já passou bem pela semana de prova? Notas Sobrevivendo? Muito bem, obrigado, tá, Raíssa? A Milena também está aqui, ó, atenta aos comentários da nossa promoção. Tá aí, eu já vou chamar o Thiago aqui no começo do nosso programa para falar da nossa promoção de hoje, lá do Instagram do Unifasc. Quem quiser participar, então fica atento agora aqui ao recado do Thiago, que é nosso social media. Thiago, bom dia, boa tarde já, né, querido? Seja bem-vindo. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Tá rolando a promoção, tá no nosso Instagram. Você pode entrar lá no fasc.pinda, tá? Para participar da promoção. Se você entra lá, faz um comentário. O comentário é sobre por que é fundamental enxergar o TDAH além dos rótulos, tá? Super relevante. Aí você faz o comentário, convida sua família, seus amigos para curtirem. Quem tiver mais curtidos ao final do programa, leva um kit do Unifasc, um copo, caneta, chocolate e livro. Muito bom. William, deixa eu mandar um abraço aqui para Si Pereira, aqui foi na minha, ó. Jovens ainda. Muito bem, né? A idade está na mente e, né, temos aí a idade que Qual a o nome gente... dela? A Si Pereira. Si, obrigado pela participação aqui no Hora Unifasc, através do Instagram que ela tá. O Instagram é o @fasc.pinda, @fasc.pinda. Então você que está nos ouvindo na rádio e quer também ver nossas caras aqui, pode acessar o nosso Instagram e aproveita e vai lá no nosso perfil, na nossa última publicação, faz um comentário, pede para todos que você conhece curtir no comentário, que às 13 horas em ponto a gente vai dizer quem foi o vencedor da nossa promoção. Basta ter o maior número de curtidas entre todos os comentários. O colaborador pode participar? Claro, pode. Opa. Vai lá, faz o comentário e os colaboradores do Unifasc, que estão sempre aqui assíduos da nossa audiência, podem ganhar o prêmio do Unifasc, que será entregue pelo Thiago, irmãos, lá no endereço, no centro de Pinda. Fala para todo mundo aqui o endereço da FASC. Rua Praça Barão do Rio Branco, número 59. Repetindo, Rua Praça Barão do Rio Branco, número 59, no centro de Pinda. Lá no antigo externato, em frente aos Correios, lá em frente à Igreja São José, em frente também ao Palacete Tiradentes, que era uma cadeia pública e hoje é um centro de educação. Que transformação, William, um lugar de repressão, um lugar de prender as pessoas, hoje se transformou em uma faculdade. E é a melhor maneira da gente responder que a educação importa e a educação faz a diferença. A educação liberta, né? Muito bom. Literalmente nesse caso. Exatamente. Afinal, então, Eduardo, a gente está falando hoje aqui sobre crianças, adolescentes e adultos que vivem todos os dias tentando se ajustar ao mundo que não foi desenhado para eles. Então vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para isso está aqui conosco a psicóloga e
e neuropsicóloga Graziele Lima Martins, da clínica Mentum, especializada no tema e referência aqui no Vale. Muito boa tarde, Graziele. Seja muito bem-vinda aqui Olá. no Unifasc. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema tão relevante. Perfeito. Muito bom. E aí eu queria começar, eu acho que para a gente começar a conversa, a gente tem que te conhecer um pouquinho melhor, até todos que estão aqui ouvindo, saber por que você é autoridade para falar sobre esse tema, e depois para a gente entender o que é de fato o TDAH, além dos rótulos, além daquela Sim. pessoa que é esquecida e fala que tem, né? Então vamos entender de fato o que é, conhecer você, e depois a gente conversa de maneira mais geral sobre o assunto. Por favor. Bom, então eu sou Graziele, psicóloga, e além de ser neuropsicóloga, eu sou uma pessoa que eu sofro o transtorno na pele, né? E infelizmente eu fui ter o diagnóstico já na vida adulta, né? É um tema atual, relevante, porém nós sabemos que ainda tem um estigma e um preconceito em relação, né? Muitas vezes nós utilizamos, até mesmo como você falou no começo da entrevista, frases prontas, né? E até diminuímos a gravidade desse transtorno. Quando, na verdade, o nome já diz, é um transtorno. Traz um transtorno na vida da pessoa, né? Então, eu vivenciei isso na pele. E eu tive a oportunidade de ter o diagnóstico já na vida adulta. E isso, para mim, foi as respostas, né? Foi o pingo nos is. Então, por que que eu agia de determinada forma? Né? Por que que eu era desta maneira? E depois que eu tive o diagnóstico, né, e eu pude conhecer um pouco sobre mim mesma, eu decidi então que eu faria disso a minha vida, né, que eu gostaria de ajudar outras pessoas que estivessem na mesma situação que eu, né, para falarmos sobre um tema tão relevante, porque os transtornos mentais sempre foram negligenciados, né, a depressão mesmo. Durante muito tempo, a depressão foi vista como frescura, como preguiça. E o TDAH, hoje, ele é romantizado, né? As pessoas acham até bonitinho. Ah, eu tenho TDAH. E dá risada, né? Justifica algumas coisas, né? Isso. Quando, na verdade, traz sofrimento, né? Nós estamos falando de sofrimento. E as pesquisas mostram que o TDAH, ele tem 3 vezes mais chances de se envolver com algum tipo de substância, né? Porque é um cérebro que produz menos dopamina. Então, é por isso que ele tem os hiperfocos, né? Então, às vezes até mesmo por conta da impulsividade, de não conseguir frear, parar, né? Analisar aquela situação. Então, o TDAH, ele se envolve 3 vezes mais do que uma pessoa neurotípica com substâncias, além de estar envolvido em acidentes, né? O risco de acidentes para pessoas que têm o TDAH é muito mais alto, Sim. né? É muito maior. Então, é um transtorno que traz prejuízos na vida adulta, né? Geralmente com ele vem as comorbidades, como depressão, e sem contar de que é uma infância onde muitas vezes a criança ela é rotulada como burra, né? E isso vai gerando uma baixa autoestima, uma frustração, e ela acaba projetando isso na vida adulta. E aí, nossa, o tema vai abrindo aqui para tanta coisa, né? Para a gente perguntar sobre. É um leque de dúvidas, né? De confirmações também, né, William? Porque, de fato, como a doutora bem disse, são pingos nos is que, às vezes, para quem tem esse transtorno, vai encaixando quando vai se identificando. Então, doutora, a minha pergunta seria: é importante falar do tema? É importante se abrir? Como ali a pessoa que pode haver, né, alguma suspeita ou alguma ali incompreensão, claro que as nossas incompreensões, e ainda mais na infância, são muitas, são variadas, se ela conversar sobre o tema, pode ser um caminho. Claro. Como eu expliquei para vocês, eu sou TDAH e eu venho de uma família de TDAH. Na verdade, a minha avó, né, após ela falecer, que eu consegui fazer essa análise e identificar que ela apresentava um quadro de TDAH associado ao autismo, né? Porque é muito comum uma pessoa ter TDAH, às vezes ela vem de uma família autista. E a minha avó mesmo, quando ela faleceu, as pessoas diziam que ela faleceu porque ela era preguiçosa. Porque ela não saía do quarto, ela não gostava muito de conversar. E o TDAH, às vezes, ele tem uma dificuldade enorme, até para um bate-papo como esse. Porque demanda atenção.
Sim, né? e o cérebro é muito acelerado. Eu ouvi dizer que Isso, né? geralmente 27 vezes mais rápido, né? Aham. Então, quando a gente pensa, é um cérebro mais rápido, a gente fala assim, não, é uma pessoa extremamente inteligente. Não, Não necessariamente, né? ela atropela, Aham. né? Ela funciona numa velocidade, ela tem uma velocidade de processamento muito rápida, então ela acaba atropelando algumas coisas, né? Então, às vezes, até para conversar, né? Prestar atenção numa pergunta, estar interagindo, isso demanda um esforço cognitivo maior, né? Então, falando ainda da minha avó, né? Ela não saía do quarto, ela não conversava muito, eu já consigo entender, né? Porque às vezes até a dificuldade de prestar atenção no diálogo e às vezes ser prolixo ou conversar fora do assunto, né? E hoje eu consigo identificar as Entender, né? respostas, né? O porquê que, né? E vendo também até na minha mãe, o porquê que agia dessa determinada forma, o porquê de alguns comportamentos repetitivos, né? Por conta da Sim. falta de atenção. Aí eu tenho que ver e rever se eu desliguei o gás, o ferro, né? E a gente consegue entender que... Porque muitas vezes é até mesmo confundido com toque, né? Quando na verdade é um comportamento repetitivo por conta da falta de atenção, né? Perfeito. Eu cheguei a um estudo, que aí eu acho que vai conectar com o que a gente está falando aqui, de uma revista dinamarquesa que leva muito a sério os transtornos mentais. A Dinamarca em si leva É, muito a sério, né, sim, essa pesquisa sim, sim. de transtornos neurodivergentes e Exato. etc. Exato. E aí, o que eles mostravam nesse estudo? O que mostrou, ficou evidenciado? Que pessoas com TDAH têm uma expectativa de vida menor. Por qual razão? Não naturais. Então, eles têm mais chance de sofrer acidentes. Na infância, eles estão mais propensos a sofrer acidente. Na adolescência também. Na vida adulta, pela impulsividade também. Então, é perigoso não ter o diagnóstico. Sim. Certo? Esse é um ponto inicial. Partindo desse ponto, qual é o diagnóstico? Como se tem o diagnóstico? Por quê? Quando a gente fala de algo categórico, se eu tenho uma infecção, ora eu vejo a bactéria, estou com a infecção. Acredito que quando a gente fala de um transtorno mental como o TDAH, não é tão categórico. Talvez há níveis, há uma faixa de atuação. Como se chega ao diagnóstico do TDAH? Certo. Vocês deram o exemplo da Dinamarca. Uhum. Infelizmente, na nossa sociedade atual, aqui no Brasil, se fala pouco e sempre teve um estigma em relação aos transtornos mentais, assim como eu dei exemplo no começo da nossa entrevista falando sobre depressão, né? Que muitas vezes tinha um estigma, ou a frescura. E o Brasil, ele ainda tem essa cultura de que o brasileiro, né? De que os transtornos mentais às vezes são uma desculpa, né? Do brasileiro ser de determinada forma. E indo para a clínica, para o consultório, depois que eu comecei a me aprofundar, né, já que eu vinha de... Eu não consigo não falar sobre TDAH e não falar de mim, não falar da minha Claro, fica à vontade. Então, indo para o consultório, tentando entender, né, nas pesquisas, eu pude perceber que nós hoje, embora a ciência tenha avançado bastante em tantas áreas, mas em questão do diagnóstico, nós estamos ainda um pouquinho atrasados. Primeiro, por conta do estigma. E segundo, porque muitas vezes nós não temos ferramentas adequadas. Tanto que em relação aos testes psicométricos, né, a nossa sociedade ela está atrasada. Né? Em relação à avaliação da inteligência, nós estamos no VISC-4, né, um teste utilizado, enquanto lá fora já foi lançado outras versões. E muitas vezes os nossos testes aqui no Brasil, eles são feitos para uma população que não é o brasileiro, que vive muitas vezes na periferia. E muitas vezes em um teste de atenção a gente vai comparar aquela pessoa com a amostra desses países, né? E vai dar defasado, porque o acompanhamento aqui é diferente, né? O diferencial é diferente. Isso. Também, né? Então, é até importante levantar, né, essa questão, até em relação à questão de diagnóstico, né? Até que ponto nós estamos capacitados, até que ponto tem profissionais capacitados para lidar com essa demanda, Sobretudo né? na rede pública, né? Exatamente, né? Às vezes as pessoas ficam um tempo aguardando, né? E sem contar de que as nossas ferramentas estão defasadas, né? Então, tem a questão do estigma, né? Que as pessoas têm a respeito e ainda uma falta de recurso,
Sim, para chegar até o diagnóstico. Né? Perfeito. E aí é de fato, e esse estigma que às vezes a gente não tá atento, é um tema que de fato podemos observar. Por quê? Porque às vezes quando a gente está resfriado e vamos lá, fazemos uns exames, tem um vírus e aí se identifica resfriado, se identifica algum tipo de doença biológica, e aí às vezes esses problemas, essas neurodivergências, não é tão levado a sério. Então, doutor, é um tema que de fato a gente deve falar assim para primeiro conscientizar que algum tempo atrás a gente vivia ainda o manicômio, né? Que se dava choque nas pessoas. E hoje tem um movimento muito bacana que, inclusive, a universidade sede de alguns eventos, que é a luta antimanicomial, que são questões que previnem, né, o tratamento abrupto e também desregulado às neurodivergências. Então, estou aprendendo muito aqui, doutora Graziele, e eu acho que é importante a gente estar falando do tema e, assim, às vezes a pessoa se identifica, mas ela não sabe o que é. Então, eu queria te pedir aqui simplesmente para você dizer para a gente o que é a sigla TDAH. O que significa? E se é uma sigla que já é viabilizada, se a gente pode usar para expressar esse transtorno. Queria que a doutora pudesse trazer aqui para a gente a tradução da sigla TDAH. Certo. Falando ainda sobre isso, né, como estávamos falando sobre a questão do estigma e a falta do olhar cuidadoso em cima do assunto, algumas pessoas ainda utilizam, né, o termo TDA. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? As pessoas falam, eu tenho só o TDA, eu não tenho um H. Quando, na verdade, esse termo não se usa mais desde 1986. Uau! E muitas vezes eu recebo até mesmo alguns laudos lá no consultório, onde o próprio médico coloca TDA. E a gente não utiliza mais desde 1986. Então, a gente consegue perceber o quanto que nós estamos atrasados em relação ao assunto que causa tanta dor e tanto sofrimento. Né? O TDAH nada mais é do que o déficit de atenção e hiperatividade. Então, uma pessoa que tem tempo de foco mais curto, né, associado a uma dificuldade de controlar os impulsos, de inibir o comportamento, né, e uma agitação motora, né? Eu tô aqui na cadeira tentando me controlar, mas eu tenho uma agitação motora, eu tenho a necessidade de levantar, de me mexer, de me coçar, né? Sim. E isso acaba te prejudicando, né? Acaba te distraindo, mas é justamente por conta desse cérebro, né, que está funcionando numa velocidade hard. E com ele vem acompanhado as comorbidades, né? Que é a ansiedade, a depressão. Então, é um quadro que, como ele mesmo estava falando, né? Quando nós temos algumas doenças do corpo, nós vamos ao médico e nós detectamos ali o resultado no exame, fica mais fácil, né? De visualizar. Sim. Só que não podemos esquecer que a nossa mente também adoece. Exato. E quando ela adoece, o nosso corpo responde. Às vezes responde com uma perna inquieta, com o sono agitado, com os dedos que batem mais rápido na mesa, às vezes uma pressão alta, né? Então, traz sérias consequências, né? E aí, né, nesse sentido ainda, doutora, pesquisando sobre a palavra, por quê? O transtorno, ele é um indicativo, e aí eu falo transtorno no sentido literal da palavra, de que há recorrência naquele acontecimento. Então, a recorrência e aquilo se tornou um transtorno, é algo que transtorna. Então, aí pesquisando sobre a palavra, a gente falou, opa, isso aconteceu, está acontecendo, isso é incontrolável, isso não tem o controle. Então, às vezes, é legal, né, a pessoa olhar para dentro de si mesmo e conseguir identificar se há, de fato, essa ação que deixou de ser uma ação ali normal e se tornou um transtorno. É nesse sentido que o psicólogo avalia e os psiquiatras também agem para identificar o TDAH? Claro. Quando nós falamos sobre TDAH, nós precisamos entender que não é algo que surge na vida adulta, né? Os sintomas precisam estar presentes nas fases iniciais do desenvolvimento. Então, o DSM-5-TR pede que os sintomas estejam presentes até os 12 anos de idade, né? Então, muitas vezes, às vezes chega mesmo um adulto lá no consultório, eu percebi que meu rendimento no trabalho tá aquém, gostaria de fazer uma avaliação, né?
Mas se os sintomas não estavam presentes, né, nas fases iniciais do desenvolvimento, nós não consideramos como um quadro do transtorno. Eu não sei se eu fugi do assunto. Não É o fugiu, meu não. TDAH. Porque é uma análise retroativa também, né? Não é Sim. do que está acontecendo. E sim algumas coisas que já aconteceram. Se quando Sim. criança sofria muito acidente, se quando criança reprovava na escola. Sim. Eu ia perguntar sobre isso, né? Vamos pensar aqui em pais que estão nos ouvindo e que têm filhos pequenos ou que terão Sim. filhos. Que Ó. tipo de comportamento essas crianças, né, esses jovens podem ter que pode sinalizar algum sintoma? Antes de responder a sua pergunta, novamente eu vou falar sobre mim. Certo. Desculpa. Claro, é verdade. Não, Mas é um modo de falar sobre nós mesmos, é um modo de não ter problema em falar do outro, porque hoje tudo é calúnia de E falar. é bom isso, porque uma coisa, eu e Eduardo aqui, né, ou quem mais, pode falar sobre, você pode falar de, uma visão interna. Então é mais rico ainda pra gente. Sim. Bom, na infância eu tinha muita dificuldade com o desempenho escolar. Tanto que eu era do tipo de criança que tinha que sentar próximo à mesa do professor. E na minha época dividiam-se. As crianças que sabiam mais sentavam para um canto da sala e as crianças que sabiam menos sentavam para o outro canto da E sala. tinha também, né, a terceira série A e B e C. Exatamente. As que sabiam menos Eu ficavam. sempre desconfiei que tinha alguma coisa a ver, né, com essas letras. E eu sempre estava próximo à mesa do professor. E isso me gerava uma baixa autoestima enorme, né? Porque por que eu não consigo aprender? Por que eu estou tão defasada, né? Em comparação com outras pessoas, até mesmo com meu irmão, eu me comparava muito. Meu irmão, ele tem altas habilidades de superdotação. Então, imagina a dificuldade que foi para mim ter um TDAH com dificuldades escolares acentuadas e um irmão com altas habilidades de superdotação. Então, ele era o principal pessoa, né, que naquela época não se falava tanto sobre bullying, né? Sim. Então eu me esculachava, né? Você é burra, já falei isso 10 vezes, como que você não consegue prestar atenção? Sim, exato. E eu fui projetando essa baixa autoestima em várias etapas da minha vida. Na faculdade mesmo, eu acreditava que talvez eu não teria o potencial de ter um bom desempenho. As minhas notas no ensino médio também sempre foram muito defasadas, né? E na vida adulta, eu fui fazer um concurso público e eu também sou muito ruim em matemática, né? Por conta dessa dificuldade de prestar atenção. Para matemática, você precisa se organizar, se planejar, para você ter um raciocínio lógico, né? E eu fiz um concurso público e nesse concurso público eu fiquei entre uma das últimas colocadas. Até que fizeram novamente um concurso público e nesse concurso não tinha mais matemática. E foi aí que eu percebi que eu tinha um hiperfoco. E eu me dediquei a estudar o concurso e eu fui uma das primeiras colocadas. Que legal. Então foi aí que a minha vida mudou. Eu consegui identificar que as minhas dificuldades eram específicas por conta da minha falta de atenção. E como eu percebi que eu tinha um hiperfoco e que aquilo era uma ferramenta para mim, né, eu comecei a me dedicar a isso, né? E hoje eu consigo perceber que eu me diferencio, tanto que eu fiz um teste de inteligência e a minha inteligência ela ficou num QI extremamente alto. Para aquela criança Sim. que tinha tantas dificuldades, né, de aprendizado. Então, o que a gente precisa entender é que o fator inteligência e o fator desempenho escolar, eles são componentes diferentes, né? Nós não podemos analisar a inteligência de uma criança por conta do seu conhecimento em matemática ou em português. Exatamente, pegando apenas uma habilidade, né? Isso. Unificando ela. Exatamente. William, e olha que interessante, comentário da Si Pereira. Essa explicação deveriam passar para todos os professores em todas as escolas. Em minha humilde opinião, falarem disso em sala de aula porque muitas das vezes os coleguinhas da escola não conseguem entender. E aí é onde de fato acontece o bullying, que é uma coisa muito triste de se falar e que ainda existe, não dá para dizer que não existe. Existe o bullying, que são ainda condutas ruins, condutas que não devem acontecer. Então, de fato, concordo aí com a Si Pereira, deve sim ser falado. Né, doutor? Eu já ouvi dizer também que a criança com TDAH, ela não consegue nem acompanhar muito bem as brincadeiras. Sim. Porque ela não entende. Ela precisa da repetição. Exato. Que o cérebro é tão acelerado, e a gente falou sobre isso, né? É como se tivesse uma Ferrari, mas se você não souber conduzir a Ferrari, a chance de acidente é maior.
porque você tem mais potência, né? Você tem mais velocidade. Sim. Então, como que funciona essa relação da criança, dessa percepção, não só da parte pedagógica, mas também da própria interação social? Bom, focando que acabaram de me perguntar, Uhum. na minha área eu entro em contato frequentemente com as escolas, né? Uhum. Porque não existe ex-TDAH, não existe ex-autista, né? Então, para se fechar um diagnóstico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente conta com a família, com a escola, com o psicólogo e o neuropsicólogo desempenhando seu papel. E muitas vezes, ao entrar em contato com a escola, né, muitas vezes em, em tom de reclamação, os professores dizem, mas o fulano, ele não consegue ficar sentado na cadeira, como se isso fosse intencional, né? E outras vezes, né, em relação à matemática, ouvindo de crianças, o professor falando assim, mas essa criança, ela monta os cálculos, né, não coloca um embaixo do outro, monta de forma desorganizada, como se essa criança fosse uma criança relaxada, né, como se ela fizesse de propósito. Quando, na verdade, é um prejuízo, né, de funções executivas. A capacidade de organizar, de se planejar, está prejudicada. Né? E muitas vezes na escola mesmo, até mesmo o professor, a sociedade no geral, né? Ainda fala muito pouco em relação ao assunto que traz tanto sofrimento na vida de uma criança e na vida do adulto, né? Não é intencional essa agitação motora, não é intencional a dificuldade de se organizar e de se planejar. É um cérebro que funciona diferente, né? Sim, sim, precisa ser percebido. Isso. Isso, né? Muito bom. Vamos no intervalinho aqui, na volta a gente volta com uma pergunta de 2 alunos do Unifasc que fizeram perguntas muito interessantes aqui. Vamos ouvir uma música aqui de uma cantora que está no Brasil atualmente, Dua Lipa. E a gente já volta aqui para falar sobre o tema que está muito bacana.
ouvimos aqui do Anipa, e eu queria agora, Eduardo, te perguntar uma questão que é relevante, com certeza, para quem está nos ouvindo aqui. Quem quer seguir os passos da Graziele e iniciar o curso de psicologia, como que faz para começar lá no Unifasc? Bom, a Graziele, gente, para quem não sabe, uma das formações dela é no curso de psicologia. Então, ela é psicóloga, tem aí também algumas especializações. Ok, e você que quer começar fazendo o curso de psicologia, no Unifasc hoje, nós temos aí excelentes professores, né, que são entre mestres e doutores, especialistas nos temas, com mensalidade super acessível. É importante falar também que, além da qualidade de ensino, o preço é acessível. E hoje o vestibular ainda está online. Então você pode se inscrever no site fascpinda.com.br. fascpinda.com.br, vai lá, inscreva-se. E se o curso de psicologia é uma das suas áreas, vai lá e faça a sua inscrição. Se não for a psicologia, se for o direito, seja muito bem-vindo, tá? Temos também direito, temos administração, ciências contábeis, pedagogia, recursos humanos, marketing, gestão financeira, além de cursos voltados para a área da saúde, como enfermagem, a psicologia, a educação física, que também é uma área da saúde. Cuidar do corpo aí é tão importante quanto cuidar da mente. Então, você que é da área da educação física, você pode, de fato, cursar educação física, além de também fisioterapia, a enfermagem, biomedicina, né? E você que gosta dos animais, você pode fazer o curso de medicina veterinária. Então, gente, você pode aí, bem perto de você, né, escolher uma dessas áreas a que mais tem a ver com você e aí dar esse pontapé em direção à evolução profissional. E a gente gosta muito desse tema. Eu e o William somos professores da área, né? De empreendedorismo, tecnologia, inovação, hard skills, soft skills, e estamos, né, ao lado de grandes profissionais aprendendo ainda mais, como hoje, né, William? Essa convidada que está aqui com a gente, que é a doutora Graziele, que vem dar uma aula para a gente sobre uns transtornos e algumas comorbidades, alguns aspectos que a gente tem que ter atenção para qualquer uma dessas atividades que você for fazer. Então, fico muito feliz de estar proporcionando conhecimento. E ainda sigo naquela frase do Chaves, tá? Sobre a idade. Muito bem. E é muito interessante que hoje a gente fala que vivemos a era da informação, né, onde todas as pessoas têm acesso a muitas informações, mas não necessariamente do conhecimento. Então, a gente traz aqui profissional formado, profissional com experiência, para além da informação, vocês também terem o conhecimento, tá? Vamos à pergunta da participação dos nossos alunos. Nós temos aqui a Luciane, que é aluna do segundo Biomedicina. Vamos aqui à pergunta dela e aí depois a Graziele, que é uma profissional, responde. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para a doutora Graziele. Doutora, ela tem algumas formas diferentes de funcionamento do cérebro. Quais características positivas no dia a dia de uma pessoa com TDAH na sua vida profissional? Uma pergunta aqui, as características positivas que alguém com TDAH pode ter na sua vida profissional. Bom, Pergunta difícil. na verdade, o TDAH, como ele é um cérebro, né, que produz menos dopamina, então ele está em busca constante por dopamina. Então é muito comum o TDAH desenvolver o hiperfoco, né? Eu desenvolvi o hiperfoco nos transtornos da infância. Então tudo que foi relacionado a TDAH, autismo, deficiência intelectual. Então é um assunto que eu fico sempre nesse assunto e não consigo sair disso, né? Então, querendo ou não, na minha área, isso acaba me ajudando, né? Sim. Então é importante uma pessoa com TDAH saber utilizar esse hiperfoco e direcioná-lo, né, de uma forma que vai trazer um resultado, né? Já que eu tenho hiperfoco, porque o meu cérebro produz menos dopamina, então eu gostei de tal coisa, e isso vai me trazer um resultado, então eu vou me dedicar a isso. Então vira ali uma obsessão com resultado. Exatamente. Né? Muito bom. E aí eu tenho agora aqui uma pergunta da Vera Cristina, que ela é do Santana. Tenho 2 netas que são gêmeas. Nossa. Uma tem autismo e a outra, ela falou PhD. Eu não sei o que é
PhD. Ou se for algum termo próximo, a gente corrige aqui. A que é autista não quer mais se relacionar com pessoas em volta dela. É normal e também tem dificuldade na escola? Sim, 70% das pessoas autistas têm TDAH, né? Então é uma comorbidade. E a dificuldade de interação social, ela não está só presente no autismo, mas também no TDAH por conta dessa dificuldade de focar, né? Então tende a ter uma interação social mais restrita, né? E muitas vezes pode ser confundido com autismo, né? Ou vice-versa. Sim. Então, sim, a área da interação social, ela é prejudicada, a criança apresenta menos reciprocidade, ela tem menos interesse por pares. Perfeito. Eu queria agora trazer uma questão mais assim, de mito, né? Do que é mito e do que é verdade. Eu acho que a gente tem que separar muito bem isso. O que a ciência diz que é, o que não é. E eu queria que você trouxesse para a gente o que pode ser confundido com o TDAH. Então, por exemplo, eu esqueço a chave todo dia, eu esqueço de alguma coisa. Tem algo que não é TDAH e que no senso comum as pessoas estão dizendo que é. Sim. E que a gente tem que tomar cuidado, porque eu vi uma sátira que eu achei muito interessante. Eu acho que é do Porta dos Fundos. Que um rapaz chega num psicólogo, num psiquiatra, não lembro ao certo, e aí o diagnóstico dele fala, não, você não tem TDAH. E ele fica revoltado. Ele fala, como que eu não tenho? Acontece, com Né? frequência. Eu tenho, assim, eu esqueço minha filha na escola, né? Assim, claro que entrou ali uma questão de humor para pegar o tema, mas a crítica que percebia-se o que está sendo chamado de TDAH para justificar, talvez, a mera falta de atenção, né? Sim. Bom, com o avanço da tecnologia, né, hoje nós percebemos que tudo é muito mais rápido, né? Os vídeos curtos, stories, né? Exato. Então, de alguma forma, isso reforça, né, a cognição para ela estar em um modo mais acelerado, né? Muitas vezes nós não temos paciência de sentar e assistir uma aula de 1 hora. Exato. Estamos acostumados com os vídeos curtos, né? E ficar passando aquilo. E também isso desenvolve um quadro de ansiedade, né? Então, muitas vezes, o uso excessivo de telas associado a um quadro ansioso, né? Antigamente não se falava tanto de ansiedade na infância como hoje, né? Então, esse quadro, ele pode se confundir com TDAH, sim. E você nota isso, Eduardo, hoje, lá nas aulas, no centro universitário, porque o que eu acho que impacta? Se eu não consigo assistir um vídeo do YouTube de 5 minutos, porque a minha atenção se esvai, né, para um método de sempre assistir vídeos de 15 segundos, de 30 segundos no máximo, como que eu assisto uma aula de 1 hora? O que você percebe isso na universidade? William, a gente tem percebido que cada vez mais, como bem disse a doutora Grazielli, as atenções elas estão diminuindo o foco. Então, tem estudos que mostram que passou de 30 minutos, a pessoa comum, né, sem algum tipo de transtorno, ela já começa a ficar desinteressada por aquele tema. E claro, a universidade é um desafio em si. Os professores em sala com blocos ali de 1 hora e 15. Então, hoje, uma das iniciativas que a instituição teve, eu fico feliz de estar à frente de um tema sobre esse, é o uso das metodologias ativas, que, por exemplo, elas aumentam o conhecimento. O que é isso? Por exemplo, o uso das metodologias ativas. Por alguns momentos, você convidar o aluno a ser o principal agente do ensino, a aprendizagem que ele está adquirindo, o que força ele a entrar e viver aquilo dentro do tema. E aí também tem máximas, né, que a gente sempre passa para os nossos docentes, que estudar é ler, compreender e exteriorizar. Então, se a gente quer saber se de fato um aluno aprendeu, ele precisa nos explicar aquilo que ele estudou. Então, de fato, a gente vai ter ali a verdadeira impressão, se ele de fato está tendo, né, aderência, se ele está tendo aí aprendizado. William, uma coisa que é legal a gente falar nesse contexto é que essas práticas, elas existem de fato, a gente está vendo cada vez mais as pessoas não terem ali o hábito de consumirem materiais que são um pouco mais densos, né? E isso tem a ver com a leitura, isso tem a ver com videoaulas. Então, cada pessoa ela tem um método de aprendizagem que mais faz sentido para ela. Algumas aprendem mais lendo, outras aprendem mais ouvindo, outras vezes lendo e ouvindo, outras vezes tentando praticar e desenvolver aquele conteúdo.
Então, enquanto professor, eu fui percebendo isso no ambiente universitário. Então, estudei um pouco mais a fundo, fiz mestrado na área sobre ensino-aprendizagem. E aí, uma das questões que é, nós percebemos é que dentre as pessoas típicas, quem são as pessoas típicas? Aquelas pessoas normais, que teoricamente não têm, né, nenhum tipo de transtorno. Essas pessoas típicas, elas já têm a dificuldade. E, doutora, as pessoas atípicas, aquelas que têm esse transtorno de, né, um déficit de aprendizado, um déficit de atenção, um déficit de hiperatividade. Então, assim, aí a coisa se acentua, fica ainda mais difícil para esse. Então, claro que a metodologia ativa é um dos mecanismos, mas a gente tem que olhar também e aprender a identificar quem são esses alunos para que ele possa ser orientado, ser educado ali, ser ensinado de forma um pouco mais diferente dos demais. Isso, exatamente. Até mesmo agora na hora do intervalo, o exemplo que você me deu, que na escola você precisava repetir, né, o que o professor falava, você usava da memória declarativa, né? Então é bem comum a memória ela tá prejudicada dentro do TDAH, né? Nos testes aparece uma memória geralmente inferior. Então você utilizava de uma ferramenta, de uma estratégia. Você sabia que se você repetisse, ficaria melhor, né, a memorização. E o professor também em sala de aula, ao saber que aquela criança apresenta um déficit de atenção, muitas vezes ele pode tomar algumas atitudes, né? Coloca a criança mais à frente, deixa ela longe da janela, dos corredores, onde ela vai se distrair mais. Quando estiver falando com os alunos, chama o fulano pelo nome. Fulano, você entendeu? Né? E repete. Porque cada pessoa aprende de um jeito, né? E geralmente o TDAH, ele é mais auditivo, né? Então o professor de buscar essa questão da compreensão, né? Tanto que ele também mencionou para mim que na escola não tinha o hábito de escrever, né? E o TDAH realmente, muitas vezes ele não tem esse hábito. E muitas vezes quando ele escreve, ele é desleixado, né? É uma letra com uma dificuldade de se organizar, de se planejar, né? Então tentar usufruir mais, né, dessa questão da memória auditiva, de fazer a criança declarar aquilo que você acabou de explicar, de alguma forma, para ter a certeza de que ela está aprendendo, né? Muito interessante e relevante. Gente, a gente está aqui no programa Hora Unifasc, vou tentar contextualizar para você que está nos assistindo ou vai assistir esse tema especificamente. A gente está falando sobre o TDAH, e aí é um transtorno, né, de déficit de atenção e também de hiperatividade, que a gente está ali, né, enquanto pessoas que têm, né, diagnosticado esse laudo, é o meu caso, é o caso da doutora também. A gente na escola tinha dificuldades que necessariamente não era a incapacidade de aprendizado, e sim esse transtorno. Então, qual era esse transtorno? De, às vezes, não conseguir prestar atenção, de movimentos em sala te atrair mais, de não conseguir ficar quieto, de não escrever. Então, são características que a gente pode perceber no indivíduo hoje em dia e tentar ali identificar o porquê isso está acontecendo, né? Se é de fato um transtorno, se alguma questão específica, né, para aquela criança ou para aquele adulto. Então a gente está trazendo isso hoje para discutir ao vivo no programa de rádio, para que pessoas possam se entender melhor e evitar alguns outros prejuízos. Então, entre eles, a gente falou aqui que as crianças, elas têm tendências e ficam mais vulneráveis a sofrerem mais acidentes. Com isso, aumenta o índice de mortalidade, né? E às vezes não é por descuido, às vezes é por causa de um transtorno. Então, a gente está trazendo esses temas que são importantes e que, de fato, ajudam a salvar vidas, para que você possa aí estar atento a essas importâncias do dia a dia e conhecer ali as neurodivergências de quem convive com você ou aqueles que você possa ter contato. Muito bem, eu sempre falo que eu esqueço da TDAH, e aí eu falo que você falou agora e eu não lembrava disso. Eu esqueço disso, mas é um fato. Eu acho que você conseguiu se adequar bem, né, às suas necessidades, e aí é um ponto que eu queria trazer. Tem uma pergunta interessante, Eduardo, eu queria que você desse uma olhadinha pra gente. Opa!
Da Deixa eu ver Ana, aqui, acho que é Ana que fez a pergunta. Ana Pedrosa, Isso. quero mandar um abraço para Ana. A Ana é estudante do segundo semestre do curso de psicologia, uma aluna Que super legal. dedicada, né? A Ana também, William, ela ajudou a organizar aí a semana acadêmica dos cursos de psicologia, então é uma Legal. aluna querida. Ela pergunta o seguinte, ó: qual ferramenta de uso diário você, né, doutora Grazielli, recomendaria para ajudar a melhora da memória? Olha que interessante. Isso, né? Tendo em vista, né, que o TDAH tem essa dificuldade, o que pode ser feito para melhorar? A memória declarativa, né? De falar em voz alta, fiz tal coisa, ajuda você a internalizar melhor. E por conta dessa dificuldade de organização, de planejamento, muitas vezes o TDAH ele não consegue perceber o tempo passar, né? A gente chama isso de miopia do tempo. São pessoas que se atrasam mais, que esquecem os compromissos, né? Uma espécie Então, de procrastinação? na Ou- verdade, seria uma dificuldade de perceber mesmo o tempo passar. São pessoas que não têm uma percepção do tempo como as pessoas que não têm o TDAH, né? Entendi. Então, muitas vezes seria importante, às vezes, um lembrete, uma agenda, declarar em voz alta que você precisa fazer tal coisa, né? E fazer os acompanhamentos psicológicos, né? Que o psicólogo é o profissional mais adequado para te dar ferramentas dentro da sua diferença, né? Para você conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia. Perfeito. E como que nós... A gente falou sobre diagnóstico e aí ficou a seguinte dúvida. Claro que não é indicado, mas tem hoje testes que possam identificar de perguntas e respostas, doutor? Sim, nós Tem. temos vários questionários, vários inventários, inclusive que tem uma validação científica, né? Dentro da avaliação neuropsicológica. Nós só podemos utilizar testes que tenham validação científica, que sejam favoráveis no SATEPSI, né? Onde através desses resultados nós conseguimos comparar essa pessoa com um exemplo. Eu posso compará-lo com homens da mesma idade que estudaram em escola pública da região de São Paulo, caso eu queira. Aí eu consigo bem perceber orientado, né? a defasagem, né? Perfeito. Mas esses testes só podem ser aplicados Pelo psicólogo e neuropsicólogo. Porque o que São restritos, né? eu já ouvi, né? Quando a gente externa esse tema, que é coisa da indústria farmacêutica, que quer vender medicamento, que isso é um modismo, que são falas de fato ruins que acaba gerando ali que a pessoa que de fato se sente prejudicada por algum transtorno não fale sobre o tema. Sim. Então, o objetivo hoje desse programa é de fato que a gente se atente, né, para o outro, que a gente possa olhar para quem, né, a gente está convivendo e as peculiaridades que o outro tem. Então, espero que atinja esse resultado. Eu vi uma frase sobre empatia que eu achei sensacional. Falava assim: para quem vive em água gelada, água fria é quente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o mundo é completamente diferente, o referencial é diferente. Sim. E tendo isso em vista, eu queria que você, agora que a gente já caminha para o fim do programa, deixasse dicas aqui para a gente quanto à universidade, o que nós podemos fazer, como que a gente pode se preparar para tornar esse universo, né, esse meio, mais adaptado Claro. para os alunos que possam ter o TDAH. Primeiro, falar a respeito, Uhum. né? A psicoeducação, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aqui no Brasil, cerca de 6% da população tem TDAH. Se a gente for ver numa sala de aula, a cada 30, pelo menos um, né? Então, falar a respeito. E uma outra coisa que eu acho importante mencionar é que muitas vezes a pessoa acredita que a pessoa só tem o TDAH se ela tiver hiperatividade, aquela agitação. E um detalhe é que, para as meninas, o TDAH ele se manifesta de uma forma muitas vezes diferente. Interessante. Muitas vezes as meninas elas não apresentam a agitação motora, aquela inquietação, aquela necessidade de levantar, de falar, de interromper. Então, muitas vezes elas passam desapercebidas, né? Porque não é uma criança que está escalando e subindo e correndo, falando demais. Então, seria importante, né, que também tivéssemos esse olhar para as meninas, né, tanto na infância quanto na vida adulta, o professor em sala de aula, a sociedade em si, aprendendo a respeito e criando formas, né, de lidar melhor com. Mas tem características específicas do público feminino que eu vi que há um histórico, que aí vejo que é um mito, que era só em homens.
né? E aí depois isso caiu por terra. Como que se dá isso nas mulheres? Da mesma forma? Somente com essa alteração ou não? Tem outras características? Geralmente, na menina, ela é mais silenciosa por conta de não apresentar tanto a agitação motora, né? Mas se nós formos aplicar as ferramentas e os testes, nós conseguimos perceber que a capacidade de controlar o impulso, a inibição, a atenção, ela também está prejudicada, né? Mas muitas vezes elas passam como desapercebidas, né? A menina quieta, que não levanta do lugar, que tem as dificuldades escolares e muitas vezes é rotulada, né, como uma criança burra, quando na verdade às vezes é uma menina que não tem os sintomas claros, mas que apresenta um transtorno também, né? Não temos que esperar só a agitação. Às vezes no silêncio também está presente. Na sutileza, né? Ali que é sutil, que não dá para perceber. Exatamente. Né? Então, perfeito, muito bom. Vamos aqui agora ao nosso sorteio, ver quem é o vencedor. Deixa eu ver aqui que eu vou precisar atualizar. E temos aqui mais uma pergunta, na verdade. Espera aí, tem mais uma pergunta aqui. Agora de um aluno de Direito, João Vitor. Vamos ouvir a pergunta dele. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Bom dia, eu sou o João Vitor, sou aluno do 3º semestre do curso de Direito do Unifasc. E a pergunta é da doutora Graziele. Eu gostaria de saber como a rotina influencia no TDAH. Se a pessoa tem uma rotina mais agitada, se isso influencia algo, se ela tem uma rotina mais leve, se isso influencia algo, e até que ponto influencia. Muito obrigado. Obrigado, João. Pergunta então sobre a rotina, se ela pode ajudar, se ela pode atrapalhar, como que a rotina influencia na pessoa com TDAH. Isso, na verdade, o TDAH, ele precisa de uma rotina, né? Porque no córtex frontal, né, onde as funções executivas estão presentes, que é a capacidade de se organizar e de se planejar, geralmente estão prejudicadas, né? Então, ter uma rotina, ter uma agenda, repassar o que precisa ser feito, né, é de extrema importância, né, para o TDAH no seu dia a dia. Então, ele precisa de uma rotina. Então, a rotina ajuda. Ajuda. Né? Perfeito. Muito bom. Muito, então, muito obrigado, relevante. João. A pergunta Do João, a resposta da doutora. E ajuda muito, né? É como se a gente estivesse falando na sala de casa sobre temas comuns. Exatamente. Vamos lá, agora eu vou passar aqui agora para a gente ver quem foi o vencedor da nossa promoção com a frase, vamos ver aqui, a frase, me ajuda aqui, Milena, foi a Tatiane, é isso? Tatiane, professora especial, ela mandou aqui, TDAH não é preguiça, desatenção de propósito, birra ou falta de limites. É um jeito diferente do cérebro funcionar. Então, Tatiane, muito obrigado pela sua participação. O comentário dela foi o mais curtido de hoje. Então, você pode ir lá no Unifasc, retirar o kit com o Thiago do nosso social media e aproveitar e fazer uma foto lá para registrar você levando para casa o nosso kit especial com material escolar, um copo de brinde e um chocolate também para adoçar a vida aí. Você viu? O negócio tá bom, né, Dando? Eu só não vi aqui o presente que eu queria dar para nosso palestrante tá de hoje. Aqui, ó. Nossa, Você acha que a Milene Gente, ó, um super copo do Unifasc, vou mostrar para vocês. Um chocolate dentro, tá? É claro que é emoção. E aí eu queria agradecer aqui publicamente, doutora, você, não só por essa participação, pela exposição desses temas, mas também por escolher salvar vidas, né? E quem escolhe a psicologia escolhe, de fato, salvar vidas. Hoje, mais do que nunca, ficou tão relevante e tão destacada a importância da psicologia para o desenvolvimento pessoal, profissional, familiar, desenvolvimento amoroso. Então, o psicólogo, gente, ele precisa estar presente em tudo, em toda hora. E hoje é um tema que a gente gosta de falar, na universidade também a gente fala. E falo para você que não está na universidade, mas que vai estar, ou você que não vai estar. Tudo bem, a gente precisa, sim, abrir a nossa mente para terapias, para falar sobre os problemas, para falar sobre dinheiro, para falar sobre vários temas que nos perturbam. Quando os problemas eles existem dentro da mente, eles são muito maiores do que no campo externo, já dizia Carl Jung, tá? E Carl Jung também dizia que quem ilumina a si mesmo ilumina quem está do lado.
Então aí, Carl Jung é um dos teóricos de que exerceu, né, a psicologia, e aí já desconhecendo aqui a área da doutora, mas citando esse teórico, eu queria agradecer você por ter escolhido esse tema, por ter escolhido salvar vidas e trazer aqui uma lembrancinha do Unifasc. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Eduardo, obrigado. Deixa aquele recado final, Eduardo, especial que só você. Gente, eu quero agradecer pela oportunidade, por poder estar aqui, por poder estar presente e de alguma forma incentivar você. Tem coisas que, infelizmente, não cabe delegar ao outro. Então, coisas como saúde biológica, saúde mental, ensino e aprendizado. Isso, infelizmente, só cabe a você. Ninguém vai fazer por você essas partes. Então, você deve se preparar, você deve cuidar da sua saúde e você deve também, né, escolher as pessoas com quem você quer viver e aquilo que faz sentido na sua vida. Então, não cabe terceirizar esses temas. Então, pense em você. Muito bom, muito obrigado, Eduardo. Graziele, no final do programa, falei que passaria rápido, ficaria aqui a tarde toda conversando sobre o tema. Deixa um recado aqui para quem está nos ouvindo, um abraço especial, um beijo para quem você quiser, fica à vontade. Eu só gostaria de dizer que um diagnóstico ele não é um destino, né? Um diagnóstico eles são respostas. E traz respostas, né? Hoje eu tenho as minhas respostas, não só por mim, mas pela minha avó, pela minha mãe. Então, é o pingo nos is. Ah, então é por isso? Né? E quando a gente sabe o que fica muito mais fácil de lidar e de tratar. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos e um beijo. Muito obrigado. Legal. E você, William, qual as suas considerações finais, querido? A minha, eu gosto muito do tema, mas eu queria assim, deixar uma consideração final sobre aquela frase que eu trouxe sobre empatia. E eu acho muito importante a gente ter essa concepção de que empatia não é só me colocar no lugar do outro, é eu me colocar no lugar do outro e entender que o outro não sou eu. A percepção de mundo, o que ele vivenciou até aquele momento é totalmente diferente do que eu percebi do mundo. Então, cada um enxerga o mundo a partir do seu prisma. Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de enxergar o outro como alguém diferente de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Tá tudo certo. Né? Então, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado, ouvintes. Obrigado para você que está conectado, sintonizado aqui no programa Unifasc. Obrigado aos nossos alunos, Alexandre e todos que entraram aqui. A Ana falou, a terapia é vida e eu concordo. Muito bom. Então, pessoal, que essa conversa aqui ajude pais, professores e alunos a olhar para isso com menos julgamento e mais acolhimento. Então, obrigado, audiência. Obrigado, Milena, Raíssa. Tiagão está aqui com a gente. Até a próxima terça-feira, ao meio-dia, com mais uma Hora Unifasc. Tchau, tchau. Vai pagar o almoço? Opa, vou lá agora. Opa.